E aí, pessoal, Camina Samurai Peu na área com mais um vídeo. Hoje a gente vai estar falando sobre uma coisa bem polêmica, diga-se de passagem. É uma teoria que está surgindo desde a época do incidente do mendigo, mas que eu não dava muita importância, mas hoje está ganhando força. Que é a teoria de que não existe atração genuína. Calma, antes de você dar rage quit, deixa eu explicar. Calma aí, meu nobre. Vamos lá. É muito falado na Black, e até muito aqui na Red também, sobre a atração genuína, sobre que ela sempre vence a atração negociada, que se você não tiver atração genuína, você não vai conseguir tal. Todo mundo sabe disso. Todo mundo sabe. Mas aí eu comecei a notar certas coisas, e essa teoria veio a mim por causa de uma treta que estava acontecendo. Na verdade é uma guerra que está acontecendo. É Nagato versus Coruja. Todo mundo sabe que isso aqui está acontecendo. Na verdade é alguns criadores de conteúdo, mas principalmente o Coruja, indo de encontro com o Nagato e a Black Pill. Mas eu não vou entrar nisso aqui. Isso aqui não é problema meu por enquanto. Mas uma coisa que eu li e que por uma razão pareceu fazer sentido foi o fato de que foi destrinchado sobre o fato de que não existe atração genuína, verdadeiramente falando, e que toda atração em si é negociada. Nessa teoria, eu até fiz uma thread no Twitter sobre isso, sobre a migtalização versus os blacks, mas que eu vou fazer um vídeo à parte sobre isso, na qual é destrinchado no sentido de que toda atração em si é negociada. A única diferença é a moeda, no qual na atração, entre aspas, genuína seria a beleza, o corpo, a altura, tal. E do outro lado, na considerada negociada, seria a provisão, dinheiro, essas paradas. Essa teoria fala muito sobre o fato de que a atração, entre aspas, negociada, a provisão e a riqueza, muitas vezes até superam a atração dita genuína, assim como tem o contrário. Mas nisso eles evocam os tempos remotos da humanidade, na qual a atração era definida por provisão e principalmente proteção. No caso, digamos assim, o corpo estava atrelado muito mais à proteção e provisão do que necessariamente à beleza. E nisso eles literalmente desenvolvem no fato de que hoje em dia toda a atração em si é negociada porque a moeda é diferente. Um defensor muito ferrenho disso é o Kodama, na qual ele fala que nem o Shed é amado de verdade, porque ele só tá conseguindo o que ele tá dando com a sua beleza, o seu corpo, assim como uma ser de luz. E ele fala que o Shed nunca será amado, porque ele só é amado pelo que ele está dando. É que nem aquela frase do Chris Rock: mulheres, cachorros e crianças são amadas incondicionalmente. Homens são só amados quando eles provêm ou dão algo. E fazendo um paralelo, eles falam que o cara tá sim dando alguma coisa, ele tá se dando como produto, porque ele não está atraindo, principalmente na sociedade de hoje, ele não está atraindo, ele está tentando ser atrativo. Eu digo assim, tentando, ele tá querendo ser atrativo, não, ele tá... É que nem um farol, sabe? O farol brilha, acontece, pra atrair. E principalmente no sentido de que a maior parte das pessoas mais ricas do mundo não são pessoas necessariamente bonitas. Isso já é uma outra coisa que eu vou desenvolver num outro vídeo. Mas voltando, eles citam o fato de que quando o cara é pobre, mesmo que ele seja chedão, a senhorita de luz larga ele por um cara mais ou menos, mas que tem muito mais dinheiro e provisão e que pode suprir as demandas dela. No Relatos Caverna tem um monte de relatos assim, de mulher que literalmente trocou o cara, que era bonitaço, por um cara mais ou menos, mas que era rico. Porque eu não vou citar aqui o caso do mendigo, porque primeiro eu não sou covarde. Quem cita o caso do mendigo nesse sentido, pra mim, é covarde. Porque todo mundo concordou, do Don Sando até o Bastiato.
Na verdade, do Don Sano até o Stallone impostou porque até o Baixo Chato disse que a atração genuína não existia e hoje tá querendo bancar o sabichão. A maioria concordou. É só um bug da Matrix, gente. Calma aí. Mas com muitos mais recentes casos, como o caso do Paulo Musi, eu acho, e de outros caras que foram trocados por caras que eram muito menos abastados, não muito mais abastados, mas que tinham uma beleza menor, surgiu essa teoria no sentido de que ela fala, não existe atração genuína. Toda atração em si é negociada, a única coisa é trocar moeda. Tem um texto do Ibrahimovic que ele fala que antigamente as garotas mal olhavam pra ele, mas agora que ele é rico e, por incrível que pareça, ele não usou a riqueza dele pra consertar o nariz dele. Eu acho que ele realmente gosta do nariz dele daquele jeito, porque tipo assim, eu tenho orelhas um pouco mais pontiagudas que as normais. Mas por quê? Porque meu pai gostava de puxar elas. E eu gosto das minhas orelhas assim. Fica um pouco feia quando eu corto o cabelo? Sim. Se pá que eu fico feio de cabelo longo. Mas voltando ao assunto. Ele fala que quando ele começou a ganhar suas granas, as mulheres começaram a chover na dele. Mas o contrário também é válido. Muitos caras que eram super abastados, eles perdiam para caras com menos e que eram xedões. No Relatos Caverna também tem isso. Eu lembro de um relato assim. E ficou nesse impasse. Até hoje tem esse impasse e o lado da atração genuína está perdendo. Por mais chato que seja admitir, o lado da atração genuína está perdendo. A ideia de atração genuína já foi quase que abolida da Red. Só quem mantém é a Black. Do que eu acho dessa teoria é o seguinte. Olha, eu já falei lá com o Sr. Popo Blackpill, contei um pouquinho da minha história pra ele. Se vocês quiserem, vão no canal dele, eu recomendo vocês irem lá, é um canal muito bom. E apesar de eu ter sim minhas diferenças ideológicas, eu respeito o canal dele e recomendo que vocês vão, já que se vocês, alguém aqui gosta mais da Black, lá tem uma Black bem mais sucinta. Apesar de ainda assim ela ser uma Black. E eu contei um pouco da minha história dele. Eu contei que, tipo, atualmente eu tenho 1,92 de altura. Contei lá que eu tenho 117 de QI, tal. E eu contei um pouco da minha história, tipo, quando eu era menor, quando eu era mais jovem. Eu era bem mais jovem. Eu tinha 1,82, eu pesava 82 quilos. E eu perdia pra um cara que era mais burro e mais fraco e menor do que eu. Naquela época eu era um idiota. Mas mesmo assim eu perdia pra ele, apesar de que eu tinha uma facilidade extrema com os exercícios. A única coisa que eu não sabia era jogar bola. Porque com as pernonas que eu tinha e tenho até hoje, fica difícil ter um controle melhor da bola. E eu vi eles me ultrapassando. Tipo, eu não precisava de muito esforço para ultrapassar eles, mas eles podiam me ultrapassar com o esforço deles. E simplesmente eu não atraía ninguém. Eu nunca tive uma namorada sequer, eu nunca beijei uma mulher na vida. Sou virgem até hoje e me orgulho disso. Meus olhos são negros, meu cabelo é negro. Minha cara é boa, no sentido de que ela tem a parte quadrada, entre aspas, aqui. Eu só não tenho barba porque eu fico feio de barba, eu tenho que tirar todo dia. Mas eu nunca tive um relacionamento sequer. E segundo os preceitos da atração genuína, eu deveria ter muito mais facilidade. Só que eu não tive. Muitos vão dizer que eu fui burro, mas na verdade eu simplesmente não me via isso como precioso. Minha mãe e meu pai sempre me diziam que o mundo era sempre do mais esforçado. E eu vi pessoas que, mesmo tendo menos condições que eu, mentalmente falando, me passavam. Tanto é que eram pessoas que eu admirava. Mas voltando à atração genuína, o que os defensores da atração genuína dizem? O cara que tem atração genuína, ele tem muito mais facilidade de ter relacionamentos, ele tem muito mais facilidade de subir na vida, de conseguir uma mulher submissa e bela. A grande questão é,
Sendo sincero, isso muda alguma coisa? Muda a feijoada? Muda as leis? Porque não garante em nada que ele não vá tomar uma falsa acusação ou perder metade dos seus bens para um cara que seja mais abastado do que ele ou que tenha algum trejeito que a Ser de Luz goste mais. Porque o que tem de mulher, o que tem Ser de Luz trocando o cara bonito mesmo, por Zé Droguinha, não tá no gibi. Eu não desmereço a atração genuína, mas ela tá em xeque comigo. E terminando a teoria, ela desenvolve fatos como provisão sobre períodos históricos, ela desenvolve fatos como caras bonitos não necessariamente têm uma vida fácil. O Vegeta do Presente fez um vídeo sobre isso até. O Fantasioso Mundo dos Chats se chama, é muito bom, vocês têm que ir lá ver. Recomendo o canal dele. E ele destrincha lá sobre o fato e blá 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 blá. E de como muitas vezes, na verdade, a gente tá romantizando a vida deles. Como se fosse algo fácil. Eu vou deixar que vocês vejam o vídeo dele, que ele lá explica melhor, porque aqui não tem tempo para isso. Mas, qual é o meu parecer final sobre isso? Tanto a atração genuína quanto a atração negociada tem mesmo peso na balança. A única coisa que diferencia quem vai ganhar é o peso que a senhorita coloca. Tipo, mas não é algo verdadeiro. Da genuína também não. Ela só tá porque você é bonito. Não vale de nada. É a mesma coisa. Assim como no outro cara, ou seja, isso não é desculpa e nem argumento de invalidez para invalidar. Mas ele tem uma mais submissa, coisa e tal. Cara, submissa, no dia de hoje, com os caras literalmente podendo pegar quem quiser, podendo formar seus haréns particulares, e principalmente no fato de que as seres de luz não dividem. Elas dividem por necessidade, não porque querem. Você acha mesmo que a atração genuína é maior, ou do contrário, que você acha que a atração negociada é maior? Pra mim, estão no mesmo peso. A única coisa que diferencia é o peso que a senhorita coloca. Só isso. Aqui é o Minas Samurai Pill. Curtam, comentem, se inscrevam no canal, compartilhem o vídeo e até a próxima!